Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o lugar no universo onde filmes, séries, livros e games se encontram. E hoje nós vamos embarcar numa aventura por uma galáxia muito distante para falarmos de Star Wars. Continuando a nossa jornada pelas infinitas histórias do universo de Star Wars, hoje nós vamos falar sobre The Courtship of Princess Leia, na qual é um livro que infelizmente não teve tradução para o português, mas numa tradução literal seria O Cortejo da Princesa Leia, ou seja, é um título autoexplicativo, já que nesse livro nós vamos ver justamente o momento em que a Leia e o Han Solo se casam no universo expandido Legends, né? Infelizmente, essa história, que é uma história bem legal, ela foi considerada Legends depois da compra da Lucasfilm pela Disney, mas é uma história que vale super a pena. Afinal de contas, o casamento deles não foi nem um pouco tranquilo. E vai ser uma história bem intensa, bem envolvente e maravilhosa. E outra coisa que também é maravilhosa é já deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelas aventuras dessa dimensão. Essa história se passa exatamente 4 anos após os acontecimentos de O Retorno de Jedi, e nós vemos que a Nova República precisa lidar com alguns remanescentes imperiais, na qual, nesse momento, o general Han Solo está atrás do Senhor da Guerra Singe, na qual é um general que dá bastante trabalho para a Nova República, ocupando alguns sistemas da galáxia. E é muito interessante que, nesse momento, né, o livro vai justamente começar com Han Solo voltando de uma de suas perseguições após passar 5 meses longe da Leia. Cara, muito tempo para eles dois ficarem separados, real. E aí, quando Han Solo volta para Coruscant, ele encontra o planeta cercado por uma frota Harpan. Os Harpers são um povo extremamente militarista, mas apesar disso, vivem em um sistema estelar composto por 63 planetas extremamente pacíficos e prósperos. Obviamente, o Han Solo vai ficar muito assustado ao ver uma frota inteira, né, uma frota extremamente moderna, cercando o Coruscant, mas eles não estão ali para a guerra. Na verdade, eles estão ali de forma diplomática para falar diretamente com a Leia e oferecer uma série de presentes para ela. Na verdade, o tamanho do pedido dos Harpers quando eles estão em um acordo político está relacionado também com o valor dos presentes que eles dão. E nesse momento, eles vão dar 63 presentes para Leia. Na verdade, um presente relacionado a cada um dos planetas, na qual o último é justamente o príncipe Isolder, o herdeiro do trono de Harpers. Ou seja, eles estão pedindo a mão da Leia em casamento, para o desespero total do Han Solo, para o meu desespero também. E foi uma cena extremamente bizarra, porque a Mon Mothma torce para que ela aceite, levando em consideração que a Nova República está realmente se construindo, então eles estão com uma economia bem frágil e os Harpers, eles são super prósperos, e ela basicamente só falta entregar a Leia para eles. Sério, eu fiquei com muita raiva da Mon Mothma nesse momento. E assim, o Han nesse primeiro momento é simplesmente maravilhoso, pois ele entende que seria muito mais vantajoso politicamente a Leia se casar com o herdeiro de um planeta próspero e pacífico do que com ele. Então ele vai ter falas que dá a entender que ele de fato abriria a mão dela em prol da própria felicidade da princesa, levando em consideração que um dos principais objetivos da Leia nesse momento é reconstruir Alderaan. O que ela está querendo é encontrar um planeta para que a galera de Alderaan que sobreviveu, né, que estava fora do planeta quando ele foi destruído lá pela primeira Estrela da Morte, pudesse ocupar e assim fazer com que Alderaan crescesse novamente. Então ele entende que nesse primeiro momento a Leia vai estar apaixonada pela sua causa, vai estar apaixonada pelo que aquele sistema de planetas representa e não pelo príncipe em si. Mas essa generosidade do Han vai durar uns 5 segundos, pois assim que ele ficar cara a cara com o príncipe Isolder, ele já vai falar na lata que ele e Leia estão apaixonados e que o príncipe não tem chance nenhuma. E na boa, o Isolder nesse primeiro momento é muito babaca, porque ele vai fazer uma proposta pro Han, né? Vai perguntar quanto o Han quer para se afastar da Leia. E tipo, isso é ridículo, e você já vê que existe algo errado nessa proposta de casamento só pela postura desse príncipe. Na verdade, também tem o fato de que, como ele é um príncipe, ele é um herdeiro do trono, ele é uma pessoa extremamente mimada e que está acostumado a ter tudo na mão, mas ele é um personagem que, ao longo do livro, vai se mostrar muito interessante, pois ele vai ter um desenvolvimento muito legal. E eu acho que essa é a grande questão das histórias do universo expandido de Star Wars. Não é só você trazer novos personagens
para serem problemas para os personagens já conhecidos. Não, muito pelo contrário, é você trazer novos personagens que de fato podem ser até alguns obstáculos, mas que esses personagens sejam tão bem desenvolvidos quanto os personagens originais da saga. E eu acho que o escritor conseguiu fazer isso muito bem com Isolde. E aí, ao longo desse primeiro momento do livro, obviamente, o Han e a Leia vão começar a se desentender justamente por conta do príncipe. Acaba sendo uma dinâmica interessante, pois vai remeter às brigas que eles têm inicialmente lá na trilogia original, mas ao mesmo tempo dá uma certa agonia, pois a gente sabe que essas brigas estão envolvendo uma terceira pessoa aí nesse triângulo amoroso, e aí você começa a ficar realmente preocupada com as atitudes da Leia, porque a Leia vai começar a cair na conversa do príncipe, e eu passei assim metade desse livro com raiva da Leia. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive tanta raiva da personagem assim, mas a gente entende que no fundo, ela vai começar a se envolver justamente pelo que o Han tinha falado inicialmente, porque ela vai estar apaixonada pelo planeta, por esse sistema que os Harpers têm, né? E não pelo príncipe em si. E claro, ela vai implicar ainda mais com o Han, e essa implicância vai justamente fazer com que ela queira, né? Ela force esse distanciamento, apesar de que, tadinho, ele vai meter os pés pelas mãos, mas ele vai tentar ajudar muito a Leia. E uma grande cena dessa declaração, né, uma grande prova desse amor que ele sente é justamente porque ele vai jogar sabak e ele vai tentar ganhar um planeta para ela, porque se a Leia tem um planeta, ela não precisa casar com o príncipe, ela já tem como reconstruir Alderaan, e isso é muito fofinho. E o planeta, né, a grande questão é que o planeta que ele vai conseguir vai ser justamente Dathomir. Exatamente nesse livro, que foi escrito em 1994, nós temos a primeira aparição de Dathomir e, consequentemente, das Irmãs da Noite, o que é muito maneiro, pois são personagens do universo expandido que foram canonizadas. Sim, de fato, elas foram canonizadas pela Lucasfilm em si, pelo próprio George Lucas, né? Antes da Disney comprar a Lucasfilm, porque em Clone Wars elas já apareceram. Mas mais do que isso, né? Agora a gente vai ter um certo reforço em relação à fama das Irmãs da Noite, justamente pela série da Ahsoka. Então é muito interessante ver toda a cultura original dessas Irmãs da Noite, na qual a série da Ahsoka consegue respeitar bastante, né? Porque algo que a gente não vê tanto em Clone Wars é a aparência geral dessas mulheres de Dathomir, né? A gente vê somente as Irmãs da Noite, que elas já têm uma aparência mais bruxesca mesmo. E na Ahsoka a gente não vê isso. Na verdade, a personagem da Morgan, ela é bem humana, né? A gente até tem um certo estranhamento, porque ela não se parece nem um pouco com uma Irmã da Noite. Mas a gente vê que ela vai receber os dons de magia sombria das irmãs e a sua aparência vai começar a mudar, da mesma forma que acontece nesse livro. Mais pra frente a gente vai começar a ver que vão existir diversas mulheres em Dathomir, na qual essas mulheres possuem uma sensibilidade à força, e a aparência delas vai mudar dependendo da forma que ela use a sua força. Se ela usar para o bem, ela vai permanecer com uma aparência mais humana. Se ela usar para o mal, ela vai começar a ter marcas que demonstram esse lado sombrio. Mas um outro problema, além das bruxas de Dathomir, é que o planeta está localizado justamente na zona da galáxia que está sendo dominado pelo Senhor da Guerra, Sindh. O que não vai ser exatamente um problema para o Han Solo, que numa atitude extremamente radical, ele vai sequestrar Leia para levar ao planeta, para mostrar para ela que é um planeta extremamente bonito, pacífico, que tem tudo para ser Alderaan. E assim, gente, eu posso real passar pano pro Han Solo nesse momento, porque ele agiu de uma forma desesperada, mas cara, ele quis dar um planeta pra Leia, sabe? Ele é o último romântico da galáxia. Então a gente finge que ele pediu com educação para Leia acompanhá-lo nessa viagem, que aí não vai ter problema. O único problema é que a galera da Nova República vai ficar, tipo, muito louca mesmo quando percebeu o que ele fez. Enquanto isso, o Luke está num planeta chamado Tula, na qual ele está seguindo o rastro de um Jedi que aparentemente morou nesse planeta há muitos anos atrás, e a ideia é que ele agora está tentando encontrar qualquer tipo de arquivo útil para reconstruir a Ordem Jedi. Nós temos aí a ideia de um Luke que está correndo atrás de conhecimento, está querendo honrar todo o legado Jedi, legado esse que está nas suas costas nesse momento,
levando em consideração que a gente está falando de uma história Legends, então de fato, após a morte do Yoda, o Luke era o único Jedi vivo na galáxia que a gente conhecia, né? E aí é muito interessante que ele vai encontrar, né? Apesar dele não encontrar muita coisa, porque o Palpatine já tinha chegado lá antes, ele vai encontrar um arquivo do Yoda falando justamente sobre Dathomir, ou melhor, para ter cuidado com as bruxas de Dathomir, né? E aí é muito interessante, porque ele volta para Coruscant, só que quando ele volta, a Leia já tinha sido levada pelo Han Solo, e aí ele vai tentar ir atrás, vai tentar descobrir qual é o planeta, né, esse planeta desconhecido que o Han Solo tá indo, e ele vai acabar se juntando com o príncipe Isolder, que tem uma questão familiar muito complicada aí, né? Rolou até uma certa tentativa de assassinato nesse início de livro, mas eles vão juntos para Dathomir. E é assim que a história vai se desenvolver, né? Ela começa com 2 arcos, 2 núcleos, o Han e a Leia e o Luke num lado, e aí eles vão se encontrar todos em Dathomir, o que acaba sendo uma ferramenta narrativa bem comum dentro desse tipo de história. A dinâmica entre o Luke e o Isolder vai ser bem legal, porque o Isolder nesse primeiro momento vai mostrar toda a sua arrogância ao ver que o Luke trata droids e animais como iguais, da mesma forma que ele trata o Isolder, e não poderia ser assim porque o Isolder é um príncipe herdeiro, né? Então mostra toda a sua arrogância, da mesma forma que o Luke vê o Isolder como um possível aprendiz. Não um possível aprendiz no sentido de ter sensibilidade à força, mas no sentido de guiar o Isolder para o lado luminoso, né? Para não deixar ele cair para certas atitudes que seriam consideradas sombrias. Então acaba sendo bem interessante até o momento em que eles vão se encontrar em Dathomir, né? Todo mundo junto lá. E aí eles vão precisar enfrentar uma série de perigos, levando em consideração que vão existir tribos de mulheres em Dathomir, né? Na qual é uma cultura extremamente matriarcal, já que essas mulheres vão escravizar os homens ali do planeta, né? E só elas têm a sensibilidade da força, né? Os homens não têm. Na qual são boas, mas a gente vai ter as bruxas de Dathomir também, na qual utilizam a sua magia para o lado sombrio e possuem uma aliança com o General Singe. Então vai ser extremamente difícil sair do planeta, até porque o Han Solo vai com a Millennium Falcon lá, e as Irmãs da Noite, elas estão de fato muito interessadas na Millennium Falcon porque elas querem sair de Dathomir e querem espalhar aí a sua magia pela galáxia. E vai ser a partir dessa premissa que essa aventura vai se desenrolar. E a questão emocional desses personagens vai estar no meio, né? Já que a gente vai ter aí Han Solo, Leia, Isolder, Luke, que também vai se envolver nessa questão emocional, já que vai aparecer uma personagem aí, uma das mulheres de Dathomir, que é a Teneniel, na qual ela é bem interessante. E o Luke vai começar a ter uma certa afeição por ela, mas muito mais como mestre do que como outra coisa, mas ela vai acabar se envolvendo emocionalmente com esses personagens também. Essa aventura vai utilizar de algumas ferramentas bem clichês, como a ideia de um príncipe perfeito que faz uma proposta irrecusável para a princesa, só que ele é perfeito demais e definitivamente tem alguma coisa errada por trás dessa história, e só uma pessoa, que é justamente o Han, o homem que está apaixonado pela princesa, é que consegue enxergar isso, enquanto todo mundo está assim apaixonado e hipnotizado pela generosidade, pela beleza do príncipe. Apesar de ser um arco clichê, acaba sendo muito legal, uma história extremamente envolvente, na qual vai mostrar toda a relação entre o Han e a Leia, que voltam até aquela relação ao estilo da trilogia clássica, né, das implicâncias entre eles dois nessa aventura em Dathomir, e mostra o quanto o Han é extremamente apaixonado pela Leia, o que ele é capaz de fazer por ela. Além disso, vai mostrar que, de fato, apesar da Leia ficar muito bolada com as atitudes do Han, ela não vai abandoná-lo, né? Não vai querer sair do planeta quando ela tem a chance e vai querer permanecer com seus amigos até o final, né? E acaba sendo também uma ótima oportunidade de tentar trazer algum tipo de prejuízo para esses remanescentes imperiais. Além disso, esse livro vai ser muito importante porque vai mostrar que ainda é muito necessário lutar, que não é só porque Palpatine se foi que as forças imperiais vão ficar extremamente desorganizadas e vão ruir sozinhas. Muito pelo contrário, ainda existe muito trabalho para a Nova República fazer, e acaba sendo extremamente importante isso, porque
quando a gente para pensar em como terminou o episódio 6, em toda a comemoração que foi feita, parece realmente que o Império acabou de vez ali e que não sobrou nenhum tipo de general. E essas histórias do universo expandido são extremamente importantes, que elas vão mostrar o contrário, elas vão mostrar o quão é importante continuar nessa luta. Alguns pontos são muito interessantes em relação ao desenvolvimento dessa história, como por exemplo é o caso do Luke, que ele tá um Jedi perfeito ali, porque ele tá tentando aprender tudo sobre os caminhos da força e ele tá tentando trazer para a luz aquelas pessoas que são tocadas pelo lado sombrio. Então ele tem uma postura, né, apesar de ser um personagem que ele sabe ali que ainda tem muito a aprender sobre a força, ele tem uma postura perfeita para um mestre Jedi já. Então ali ele tá assim sensacional. Além disso, nós temos o C3PO, que óbvio que os nossos queridos droids vão aparecer. E o C3PO, na boa, ele é um dos melhores personagens desse livro, porque ele é um daqueles que está lutando pelo amor da Leia e do Han Solo, o que faz com que a gente tenha uma cena extremamente hilária, na qual a gente tem um Han Solo bêbado que está, assim, desabafando com o C3PO, e ainda tá falando, né, ainda elogia o C3PO, admite que ele é um bom droid. Isso é fantástico. E vai ser nessa cena também que ele vai fazer a declaração de amor mais perfeita para Leia. E eu não sei até hoje por que ele não falou isso pra ela diretamente e não pro droid. Agora um spoiler básico do final, que na verdade não é nem um spoiler, já que o nome do livro é O Cortejo da Princesa Leia, e a gente sabe que a Leia e o Han se casam no universo expandido Legends. Vale falar que a cena do casamento, ela é muito bonita. Na verdade, ela é bem curtinha, bem rapidinha, mas ela é tão profunda, tão cheia de significados, e a gente consegue ver toda a felicidade do casal nessa cena, que acaba sendo uma das melhores cenas do livro, aquela cena que vai te deixar assim com o coração quentinho, que a gente vê realmente o amor puro entre esses dois. E isso a gente já sabia justamente que o Han e a Leia já estavam destinados a ficarem juntos e que não tem príncipe que vai impedir isso, o que não quer dizer que o Isolder também não vai acabar bem. Na verdade, o final de todos os personagens são bem interessantes. Então, The Courtship of Princess Leia é um livro bem dinâmico, bem emocionante, cheio de cenas de ação, de lutas espaciais bem legais, que trazem um aprofundamento, uma expansão do universo de Star Wars, justamente por nos apresentar Dathomir, por nos apresentar as Irmãs da Noite. Então acaba sendo muito importante, pois as raízes dessas personagens que hoje estão tão famosas nas histórias, nas produções audiovisuais, elas estão bem presentes aqui. Então eu acredito que é um livro que vale muito a pena ler. Além disso, nós temos tiradas maravilhosas de todos esses personagens que foram super bem desenvolvidos. Na verdade, as melhores tiradas estão com Han Solo, que é o último romântico da galáxia, e é muito interessante que ele tenta dar uma dica pro Luke para tentar se aproximar da Teneniel ao longo do livro, na qual ele fala para ele que, tipo, eles têm muito em comum, os dois são usuários da força, os dois são de origem de um planeta distante, e os dois, e por conta disso, ele fala que se fosse o Luke, ele convidaria a Teneniel para andar no seu Rancor. Isso é muito bizarro, porque isso é uma forma de cantada muito diferente, né? Você gostaria de andar no meu Rancor? E por que o Rancor? Porque justamente os Rancors são desse planeta, né? São de Dathomir, e essas mulheres de Dathomir já têm essa natureza, esse costume de andar pelos Rancors, né? São os animais que elas utilizam como transporte. Então, existem cenas bem interessantes com essa espécie alienígena também, e comentários hilários do Han Solo em relação a toda a natureza, toda a questão de Dathomir e a relação entre esses personagens. E vocês, o que acharam? Curtiram? Já conheciam esse livro? Ainda não? Ficaram curiosos? Eu sempre acho extremamente importante conhecer um pouco mais sobre o universo expandido de Star Wars, ainda mais o Legends, pois independente do que aconteça no universo canônico daqui pra frente, eles sempre utilizam o Legends como fonte de inspiração. E a prova é justamente esse livro, que é a origem das Irmãs da Noite. Além de ser uma história que gira em torno da Leia e do Han Solo, então eu sempre acho que vale super a pena acompanhar esse que é o melhor casal da galáxia de Star Wars. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Nos vemos na próxima!